Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série A Alma e Sua Emancipação. Hoje, eu e Tatiana Máximo vamos entrevistar a Ionara Rocha, falando diretamente da Flórida, nos Estados Unidos, sobre suas experiências com o sonambulismo. Olá, Ionara, tudo bem? Olá, Dilson. Olá, Tatiana. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui. Você é brasileira de Minas Gerais, não é isso? Sou. E há quanto tempo você mora aí na Flórida? Nossa, muitos anos. A primeira vez que eu vim foi em 1990. Então, eu tenho mais tempo aqui do que aí, no Brasil. Eu moro há muito mais tempo. Na verdade, eu vivi aí no Brasil a minha infância e parte da minha adolescência, dizemos assim. Quando eu cheguei nos Estados Unidos a primeira vez, eu tinha 20 anos. Bastante jovem, né? Aí, com 23, eu fui para o Brasil e fiquei 3 anos aí no Brasil e voltei de novo com 26 anos e estou até hoje. Casou-se com Luíde Rocha. Sim, sim. Pessoa Aí finíssima. no Brasil, com 19 anos. Nossa, então você é mais americana do que brasileira hoje. Eu acho que sim, viu, Adilson? Eu acho que sim. Eu fui no Brasil passar umas férias e desci no aeroporto de São Paulo e aí fui comprar um cafezinho. Aí a pessoa me falou assim, o seu CPF, por favor. Eu falei, ixi, eu não tenho. Literalmente, eu não tenho CPF. Nunca, não tenho mais assim uma identidade brasileira. Eu tenho passaporte brasileiro, mas nem documento de identidade eu tenho. Então, até por isso para dizer o quanto tempo que eu estou fora do Brasil, né? Muitos anos mesmo. Beleza. Bom, vamos falar então sobre sonambulismo. Bora. A primeira pergunta é, quando foi que você percebeu que você tinha essa faculdade de sonambulismo? Olha, eu sempre tive uma curiosidade muito grande em relação ao sonambulismo, porque eu desde criança e inclusive adulto, tem até um fato interessante, Adilson, que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos com 19 anos, como eu estava dizendo para vocês, eu sempre tive uma dificuldade de dormir num ambiente que me fosse estranho. E eu estava na casa de uma cunhada minha. E o que aconteceu? Resumindo, para não ficar muito longo, eu saí andando, dormindo, e abri a porta e fui para a rua, aqui nos Estados Unidos, olha isso. E aí acordei, assim, mais ou menos eram umas... Não acordei, para te falar sincera. Alguém me levou de volta para casa, que era até na primeira noite que eu cheguei aqui. Então, como esses fenômenos eram algo de andar naturalmente, né? Eram algo muito natural em mim, eu sempre quis saber o que acontecia comigo. E a primeira vez que eu tive contato com o Livro dos Espíritos, quando estava escrito lá o capítulo do sonambulismo, eu fui direto lá, falei, meu Deus, vou achar uma explicação. E não achei, né? Porque o sonambulismo que ele estava falando ali não era o sonambulismo de você sair andando pela casa no meio do sono, conversar. Minha mãe tinha que trancar a porta de casa e esconder a chave, porque se ela trancasse e colocasse no lugar que eu sabia onde que era o lugar, eu pegava a chave e abria a porta de casa e saía, né?
E então isso acontecia muito, 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 muito. Eu diria que depois que eu fiquei mais assim, trabalhando mesmo com a mediunidade, hoje em dia é bem mais raro de acontecer. Até uma curiosidade. Mas perante toda a minha vida em adulto, né? Isso aconteceu muitas vezes. E então eu sempre tive curiosidade em relação a isso. E quando eu comecei a estudar as obras dos magnetizadores clássicos, quando eu vi essa palavra lá, que foi quando a gente começou a descobrir, né, essa questão do trabalho do sonambulismo, eu já me encantei só pela palavra, que eu pensei assim, quem sabe agora eu vou arrumar a resposta para o que acontece comigo. E aí a gente começou, então, a fazer testes nos magnetizadores, a gente terminava de aplicar passe e a gente fazia teste. Às vezes eu aplicava em alguém, alguém aplicava em mim, e aí a gente começou a ver algumas sensações lá, nessa vez. O olho, né, a pálpebra, né, que reagia a isso, a sensação de não poder se mover, né, de estar assim, não conseguir mover direito os braços, a perna, isso aí começou a acontecer logo quando a gente começou a experimentar. E aí depois teve o quinto encontro aqui, né, e aí a gente teve aquela experiência junto, né, aí foi que a gente teve certeza. Encontro que você se refere ao Encontro Mundial de Magnetizadores, né? Isso, isso. E essa experiência que você disse que teve, que aconteceu com você lá, como é que foi essa experiência? Foi eu e você, né? Você deu um curso lá depois que acabou o encontro, a gente marcou de você dar um curso de sonambulismo rápido, né? Uma demonstração, na verdade, de sonambulismo rápido lá na nossa casa espírita. E aí você fez com algumas pessoas e aí eu fiquei quietinha e você queria fazer uma experiência comigo. E eu tentei de toda forma que não acontecesse, né? Mas aí no final, quando tinha ido até assim, quando parecia que tinha acabado o curso, aí você disse, não, você agora não me escapa, deita aqui. E aí a gente teve uma experiência, né? Onde eu entrei em um estado de sonambulismo e eu conseguia ler os números, ler as coisas com os olhos fechados, né? Porque quando você foi tentar me tirar do estado de sonambulismo, você dizia, abre o olho, aí eu abria o olho, mas eu não abria o meu olho físico. Eu via tudo, como se fosse tudo eu estivesse vendo normal, mas os meus olhos físicos estavam completamente fechados mesmo. E aí você teve até um trabalhinho, né, de poder me trazer de volta, de eu conseguir, porque você falava, abre os olhos, eu falava, meus olhos estão abertos, então então o que é que tem aqui? Eu falava, você falava número 2, você colocava na minha frente tudo e eu estava vendo tudo. E aí eu acho que depois você tentou várias coisas e depois aí você começou a fazer testes também, né? Porque foi uma coisa, parece que interessante. E aí depois você acha que você usou o sopro, né? No meu frontal e aí eu consegui abrir os meus olhos físicos. Eu lembro também que, como você afirmava sempre, que seus olhos estavam abertos, mas os olhos físicos estavam fechados. Então, eu lembro que eu pedi para você fechar, então, seus olhos e que abrisse novamente. Então, quando você abriu novamente os olhos, abriu-se junto os olhos físicos. E aí foi quando você voltou, então, a estado de vigília. Essa foi a sua primeira experiência com o sonambulismo magnético? Não, como eu te disse antes, já tinha acontecido,
eu já tinha feito outras sensações do corpo não mexer, sensação dos olhos, né? Não estarem mexendo. Essa sensação de abrir os olhos para ver um pouco dela, isso tinha me acontecido. Mas, assim, essa sensação, essa experiência forte, a partir de você, da pessoa ter dificuldade de me trazer de volta, foi a primeira vez. Depois dessa, você teve outras experiências com sonambulismo magnético? Aí, sim, aí eu percebi essa característica, né, dos olhos ficarem abertos mesmo com os olhos fechados. E daí a gente teve, aonde foi? Na Bahia, no 6º encontro mundial, a gente Sim, em fez, Arraial da Ajuda. na Arraial do Ajuda, a gente fez uma outra experiência, que não foi uma experiência muito positiva para mim, e a gente só pôde decifrar isso com outra experiência em Goiânia, né? Que aí a gente pôde decifrar qual era o meu problema em relação ao sonambulismo, porque eu sempre relutei muito contra o sonambulismo, né? E de uma certa forma, disso até hoje eu reluto. É uma coisa extremamente, vamos dizer assim, desconfortável para mim, eu diria. Mas, de qualquer forma, mesmo com esse desconforto, você iniciou um trabalho de sonambulismo, Sim. que era um pouco diferenciado daquilo que a gente lê nas obras dos magnetizadores. Aí eu queria que você explicasse como era esse trabalho de sonambulismo que você realizava. Tá, vamos começar. Nossa, eu já trabalhei de tantas formas no sonambulismo, porque a gente foi experimentando, né? Uma das formas que eu trabalhei foi com uma outra sonâmbula, aí eu atuava como magnetizadora, né? E foi aí que eu fiz várias experiências com aquele senhor de Parkinson, o John, lembra? Mostrei até um vídeo anos atrás. Lembro, sim. Então, aquilo era eu trabalhando, mas aí do outro lado, como magnetizadora, magnetizando uma senhora que era sonâmbula, e aí a gente fazia como os magnetizadores clássicos. A gente trazia o paciente para o lado da sonâmbula, e aí eu magnetizava a sonâmbula, e a sonâmbula tentava ver principalmente esse paciente, que era o John, que estava com um estado bem avançado de Parkinson, que também fazia parte do nosso tratamento de magnetismo, né? Então eu já experimentei assim também, com essa outra sonâmbula, com resultados até bem satisfatórios nesse caminho. Mas a senhora que era a sonâmbula em si, era uma pessoa, vamos dizer assim, com um certo desequilíbrio muito grande no termos de medo, sabe? Era uma pessoa extremamente medrosa com tudo, sabe? Então você estava. Ela era até uma sonâmbula muito, muito interessante, porque ela não se lembrava das coisas que ela falava, ou das coisas que ela dizia, sabe? Assim, do que ela via, ela não se lembrava de nada. E isso gerava nela um certo pavor, sabe? Quando ela voltava, e ela não soube muito bem lidar com esse pavor, por ela já ser uma personalidade com bastante medo em si, entendeu? Então, o fato dela deitar ali e não saber o que estava acontecendo, isso foi criando coisas na cabeça dela, sabe? E por mais que houvesse instrução e tudo, era uma pessoa bem simples e tudo, e
acabou acabando esse trabalho, sabe? Essa experiência. Mas foi positiva. Então, essa é uma, né? E aí, depois, eu trabalhei também com uma experiência bem notável, que foi uma experiência onde tudo começou assim. Eu tinha uma companheira do centro que a irmã estava muito mal na UTI. Se não me engano, é Goiânia. E aí ela falou: Ionara, nossa, minha irmã está muito mal, e você pode me ajudar? E aí eu pensei, bom, por que eu não coloco, porque eu sabia que ela já tinha trabalhado uma época com a Luana e o Alexandre como sonâmbula. Aí eu disse assim, por que eu não faço assim? Eu coloco você em transe, né? E você vai lá e vamos fazer um trabalho com a sua irmã. E aí ela não conseguiu, de alguma forma, não entrou em transe, não conseguia se conectar com ela, e ela dizia, eu não consigo. Eu acho que até é bem normal, às vezes, essa dificuldade, como quando é um ente muito querido, sabe? Eu acho que o emocional dá uma interferida aí muito grande. Não que há problemas, a própria pessoa, sabe? O emocional da pessoa. E aí eu disse, ok, então chame um magnetizador lá. Eu pedi para chamar o Luigi. E eu disse assim, ok, Márcia, nós vamos fazer o seguinte, eu não conheço a sua irmã, a gente não tem nenhum objeto aqui, nada dela. Você vai fazer assim, você vai pensar nela. E aí eu segurei na mão dela. E o Luigi me magnetizou, eu segurando a mão dela, e aí eu me conectei com a irmã dela. Aí eu disse até para ela o que estava passando. E foi uma história bem interessante, porque o que eu via era como se houvesse uns pequenos bichinhos no pulmão dela, da irmã dessa companheira. E no final das contas, eu fiquei até sabendo que essa pessoa realmente tinha um vírus muito, muito, muito sério no corpo, sabe? Então, a gente fez um trabalho de magnetização, eu com ela e o Luigi magnetizando, eu ia dizendo aonde ia fazer, ele foi fazendo. 2 dias depois, ela saiu da UTI. O resultado foi quase que instantâneo, sabe? Assim, no outro dia ela amanheceu outra, né? Os pulmões foram clareando e tudo. Mas nesse caso, você trabalhou como sonâmbula e também como magnetizadora? Não, quem magnetizou foi Luigi. Luigi magnetizou você. Eu. E quem tratou a senhora doente? O Luigi, eu fiz uma coisa que aconteceu, isso foi natural, tá, o Adilson? Eu não provoquei isso, não. Como que eu senti? Eu senti que eu estive até lá e que eu atraí o perispírito dela, vamos falar assim, numa linguagem que a gente possa entender, e eu fiz uma acoplagem. Então, parecia que eu estava deitada, mas quem estava deitado era a pessoa no meu corpo. Entendeu? Sim, então, entendi. E aí o Luigi atuou com o magnetismo ali, em mim. Entendi. E isso, depois dessa experiência, que foi uma experiência com muito sucesso, algumas pessoas começaram a pedir, né, esse tipo de tratamento. Então, há trabalhadores só da casa, né?
apenas trabalhadores. Todos os trabalhos que a gente começa lá no centro, a gente sempre começa pelos trabalhadores da casa. Aí a gente vai atendendo os trabalhadores da casa, sem fazer nenhum tipo de divulgação, até que a gente vá entendendo mais sobre o trabalho e pesquisando mais e assim, literalmente aprendendo a lidar com o fenômeno, né? E aí a gente começou a atender alguns pacientes, e numa desses atendimentos, a gente tem uma médium da nossa casa, e aí o que acontecia era o seguinte: a pessoa vinha, deitava, eu segurava na mão da pessoa, a pessoa se conectava com o parente ou com ela, com a pessoa mesmo. A gente começou a tratar pessoas assim, tipo assim, eu estou com a dor na perna muito grande. Aí eu ia, dava a mão para a pessoa e acontece um fenômeno muito interessante, que eu já não enxergo mais o meu rosto, eu enxergo o rosto da pessoa. Então, se eu estou te tratando, eu seguro na sua mão e passo um tempo, você ali do meu lado, aí o meu rosto já não é eu não sinto o meu rosto como o Ionara, eu sinto o meu rosto como o Adilson, por exemplo, entendeu? E daí o Luigi, em vez dele trabalhar, magnetizar a pessoa, ele magnetizava eu. Entendi. É como se você meio que incorporasse a pessoa, ou o perispírito dela. É, é uma certa coisa assim, alguma coisa nesse tiro, que a gente deu o nome de como se fosse uma acoplagem, sabe? E aí, em uma dessas reuniões, tinha uma outra médium, e ela incorporou um médico espiritual, e aí o médico espiritual vinha e fazia as operações espirituais em mim, mesmo a pessoa estando ali do lado. Entendi. E por que ele fazia em você, preferencialmente, ao invés de fazer no próprio doente? Foi questionado isso, né? A gente perguntou para ele. E eles disseram que, com uma capacidade sonambúlica que eu tenho, que há um desdobramento da outra pessoa para mim, eu facilito isso, de alguma forma, entendeu? É uma capacidade de desdobramento que eu vou, e a pessoa se desdobra em mim. Não sei se está fazendo sentido para você. E aí ele disse que isso facilita o tratamento, porque a pessoa toma como se ela tivesse, primeiro benefício, como se ela estivesse tomando um banho de fluidos meus. Né? Então você pega um perispírito doente e você derrama ele num perispírito com uma capacidade de doação muito grande. Então, é como se você pegasse, ele até deu um exemplo, o espírito deu um exemplo, você pega um corpo e como se você enxaguasse ele em fluidos extremamente saudáveis e voltasse para o corpo do outro. E isso é uma capacidade que eu tenho devida às capacidades do sonambulismo. É você conseguir desdobrar essa outra pessoa, entendeu? Tatiana tem uma pergunta para você. Fala aí, Tatiana. Ionara, você falou que o Luigi que tratava o assistido através de você. Mas como é que isso se dava? Ele fazia um tato em você e sentia o outro? Ou você dizia para ele como ele deveria tratar e onde ele deveria tratar? Eu que diria, eu que digo. Eu falava, olha, o problema... Não falava exatamente as técnicas, porque Luigi é bem
Ele conhece muito de magnetismo e ele tem uma facilidade muito grande para tratar certas coisas. Eu orientava no sentido assim, existe uns bichinhos, umas bactérias no pulmão dessa pessoa, né? Eu sempre oriento dizendo o que eu estou vendo. Raras vezes eu acredito que eu disse para ele, olha, usa essa técnica. Não, o entrosamento no trabalho é tão grande que ele usa as técnicas e eu eu sirvo para dizer se funcionou ou não, né? Além de você enxergar as dificuldades do doente, você também sentia em si mesma essas dificuldades? Sim, é em mim mesmo, é em mim mesmo. Que tipo de dificuldade você conseguia sentir? Físicas, emocionais, energéticas? As duas. As dificuldades, assim, às vezes ela é mais física, então a sensação é mais física. Então, por exemplo, se é um problema, no caso desse que a gente tratou, que era um problema pulmonar, eu começo a sentir falta de ar, entendeu? Então, a sensação física em mim, eu sinto, eu começo a sentir as sensações que a pessoa está sentindo. E às vezes vem acompanhada de uma sensação emocional também muito grande, né? Então eu consigo sentir às vezes o medo que a pessoa sente, ou características psicológicas bem individual da pessoa. Entendi. É como se nesse momento existisse uma identificação muito grande entre você e o doente. Sim. Então você conseguisse captar e sentir em si mesma tudo aquilo que ele vem sentindo. Isso. E você já identificava que não era seu, que pertencia ao doente, informa ao magnetizador que acaba realizando o tratamento através de você. Isso. E acontece também, Adilson, e quando isso acontece, eu não tenho um controle disso e é uma bênção. Mas acontece às vezes de ser uma coisa completamente natural, sem eu provocar nada, com pessoas que eu conheço, entendeu? E à distância, por exemplo, eu estava indo, tenho uma grande amiga, conhecida, até, que que veio me visitar aqui, e com um problema muito sério nos pulmões também, de infecções repetitivas, sabe? Nos pulmões. E eu estava dirigindo para ir para o centro e daí eu comecei a passar mal. Eu comecei a sentir mas muita sensação de falta de ar, que eu não tenho, além de dores no pulmão. E eu falei, eu não estou bem, está acontecendo alguma coisa de errado no meu físico. E aí o Luiz falou, ok, vamos sentar no centro e vamos ver. Então eu deitei na maca e aí, quando eu deitei na máquina, eu disse, é essa pessoa. Aí disse o nome da pessoa. E você estava em transe ou em vigília? Em vigília. Quando eu comecei a passar mal, eu estava em vigília. E nesse momento você identificou a pessoa? Você Não, ainda estava em vigília ou já estava em transe? não identifiquei. Quando o Luigi começou a me magnetizar, aí eu identifiquei quem era. Deu que precisava da minha atenção. É como se fosse um processo de empatia. Mas eu não estava nem pensando na pessoa, para te ser sincero. Sei. Eu acredito que é uma coisa que, quando a espiritualidade precisa muito, ela vai lá e fala assim, minha filha, está aqui, você vai precisar fazer isso aqui. Porque é completamente, são pessoas assim, que eu não estava pensando nela, que não, sabe, assim, é do nada, Adilson. Como você identifica se é seu ou se não é seu?
Porque eu geralmente, imagina você tá dentro de um carro e de repente você começa a sentir uma falta de ar que não é sua. Assim, que você, sabe, como eu sou acostumada com esses fenômenos muito físicos que, na grande maioria das vezes, não sou meu, o Luigi já sabe. Ele fala, olha, isso aí, né, já está acontecendo alguma coisa aí. Vamos para a maca e vamos identificar o que é isso. Então, quando a gente chega no centro, aí ele me leva para... Aí a gente deita na maca, aí eu consigo ver quem é, aí eu consigo ver as coisas que acontecem, entendeu? Entendi. Tem tantos casos assim que eu não sei se vocês querem ouvir, mas é mais ou menos a mesma coisa, dentro da Ionara, mesma linha. com relação ao desligamento, quando esse trabalho encerra, como é que ocorre esse desligamento entre você e a pessoa que está ali em acoplagem com você? É o magnetizador que realiza, Adilson. E o que é que você sente nesse momento, quando termina o trabalho? Eu não tenho problema em me recuperar, e muito pelo contrário, eu me sinto super bem. Terminou ali os dispersivos, né? Que acontece que Luigi dispersa bastante, às vezes, pelo fato da gente ser marido e mulher, muitas vezes ele usa do toque mesmo, sabe, para dispersar, né? Ele segura mesmo e vai dispersando com o toque mesmo, e depois que acaba aquilo, é como se nada tivesse acontecido. Eu até me sinto bem, para ser sincera. Os desconfortos é só durante o trabalho, enquanto o trabalho está sendo realizado. Depois e quanto tempo, em média, dura esse trabalho? Depende do quanto de sucesso a gente consegue ter, mas eu diria talvez uns 25 minutos, talvez, né? Mas você realizava esse trabalho com mais de um assistido numa mesma reunião ou só um assistido cada reunião? No máximo que a gente, como era experiência, né, Adilson, era experimental, a gente fazia no máximo 2 pessoas. E daria mais ou menos aqui, uma hora de duração, então. Uhum, 1 hora. Entendi. E esses que acontecem naturalmente, sem eu pedir, também mais ou menos isso, eu diria. Entendi. Fala aí, Tatiana. Você falou que esses processos eles ocorrem naturalmente sem você pedir. Uhum. Mas isso aí você já entrando no estado sonambúlico? Ou seja, o magnetizador ele não precisa colocar nenhum fluido para você entrar no estado de sonambulismo? Ou é só essas sensações iniciais que você tem? Não, eu acho que as sensações são iniciais, assim, sabe? E depois, geralmente, o Luigi já entra com o magnetismo. Eu diria que é mais rápido do que acontecia antes, o processo, mas ainda acontece dele deitar na cama e... Posso contar uma história para vocês? Um outro casinho rapidinho que aconteceu? Pode contar sim, fica à vontade. Eu estava no centro e, enquanto estava tendo reunião pública em inglês, havia uma reunião mediúnica. E aí, eu estava andando pelo corredor do centro e aí eu ouvi nitidamente uma criança rezando em inglês. E a criança falava assim: por favor, ajuda a minha mãe. Por favor, ajuda a minha mãe.
e eu achei aquilo estranho. Aí eu fui para a reunião mediúnica, eu falei, se tiver acontecendo alguma coisa, mas eu entrei bem quietinha, não é uma reunião mediúnica que eu participo, que eu participava. Então eu sentei lá no cantinho para ver se algum dos médiuns iam captar aquilo que eu estava ouvindo. Mas aí eles não captaram, mas a coisa foi tão profunda no meu coração, aquilo, que no momento que eu tive a oportunidade, na nossa sala mediúnica, existem macas na sala mediúnica para os médiuns trabalharem. E aí eu deitei na maca. Nesse momento que eu entrei, imagina, a reunião estava acontecendo. Eu entrei, fiquei sentadinha ali um pouquinho, e aí eu deitei na maca. No que eu deitei na maca, o dirigente da reunião se aproximou de mim. Aí eu disse, mande chamar o Luigi para mim. E aí eles chamaram. E aí eu só falei isso com o Luigi. Eu falei, olha, tem uma criança, eu escutei uma criança rezando, isso tocou muito o meu coração. Era em inglês. Aí o Luigi falou, ok. E aí o Luigi começou a me magnetizar, né? Para ver o que era. E aí, bem próximo do centro, uns 3 quarteirões para cima, tem uma área bem dos negros americanos, uma área um pouco mais pobre e que tem uma tendência de uso de crack muito grande. E essa mãe, ela estava de overdose no chão da casa dela, e uma criança, devia ter uns 6 aninhos, a criança ajoelhada do lado da mãe, ela estava sozinha com a mãe, e ela dizia, God, né? Deus, por favor, ajude a minha mãe. Ela sacudia a mãe, e ela chamando a mãe, 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 e a mãe em um coma overdose de crack. E aí, quando Luigi me magnetizou, que eu vi, eu trouxe essa senhora para o meu campo, como eu estou contando, acontece aí. E aí o Luigi começou a magnetizar, e aí eu recebi a senhora, né? Mas foi uma reunião muito emocionante. E reunião assim, né? Uma situação muito emocionante. Aí o Luigi começa a magnetizar ela, e ela não voltava. Ela não voltava. Era como se ele tivesse fazendo alguma coisa no coração dela para ela poder voltar. A gente precisava poder trazer ela para a vida de volta, sabe? Sabe quando uma pessoa entra naquele tss, assim, você tem a chance de bater uma máquina no coração dela e ela voltar. Desfibrilador. E ela voltar à vida dela. E aí o Luigi tentava e ela não vinha, ela tinha acabado, sabe, assim, de desencarnar, e a criança pedindo, e aí a mesa mediúnica, mas foi uma coisa tão forte, mas tão forte, que a mesa mediúnica que estava ali inteira, começaram a descer lágrimas dos olhos das pessoas ali. Eles começaram a chorar, porque era uma cena tão... E aí eu comecei a chorar, eu e Ionário. Eu dizia, nossa, ela está morrendo, ela não está conseguindo. E aí o Luigi chama a mesa mediúnica inteira, e aí as pessoas muito envolvidas com o caso, quando a gente pensou que não ia ter mais jeito, ela volta à vida lá na coisa, sabe? Assim, ela volta primeiro a mim, ela joga um monte de substância da boca dela, que sai de mim, e aí o Luigi começa a trabalhar ela como magnetizador, a fazer as coisas do magnetizador, e ela acorda no corpo, lá.
aonde ela estava. Então, uma história, para mim, muito especial, sabe? Foi um momento muito bonito. Isso eu gosto de contar. Às vezes eu conto essa história porque para a gente entender o quanto, né, o sonambulismo, a mediunidade, o quanto a gente pode usar isso, sabe, para ajudar essas pessoas. E como a espiritualidade está atenta, né, a poder usar um sonâmbulo, usar um médium quando ela precisa, né, se o médium estiver atento. Ionara, quando você consegue fazer um trabalho assim planejado, o que é que o assistido tem que fazer na hora que você vai trabalhar com ele? Tem algum tipo de preparação do assistido e seu? Alguma preparação? Não, eu geralmente peço para ele me dar a mão, né? E procurar ficar em um estado um pouco meditativo, né? Sem muitos pensamentos, né? E geralmente o assistido ele começa a perceber, por exemplo, ele começa a perceber alguma coisa do contato da minha mão com ele ou com ela, sabe? Ele começa a sentir como se estivesse saindo, né? Alguma coisa. Mas o que a gente pede é que o assistido fique ali, né? Em oração ou estado meditativo. E é só isso. E com relação ao doente que está à distância, ele tem alguma recomendação de algo que ele deva fazer lá, Sim. alguma preparação para ele? Sim. Quando é para pegar uma pessoa que está distante, aí a gente pede que a pessoa se recolha, né? Esteja deitadinha, esteja, né? E geralmente os casos que vêm assim com a gente, esses casos à distância é passado mais a Luana e a Alexandre. A gente pega pouco, a gente divide muito bem lá no centro, sabe? Tratamento à distância é com essa turma aqui. Tratamento presencial é com essa turma aqui. Eu e Ionara sou muito mais, prefiro e gosto muito mais de trabalhar com tratamento presencial. Diga aí, Tatiana. Ionara, esse mal-estar que você sente não seria devido a essas energias que meio que se misturam às suas? Ou seria pelo próprio processo de sonambulismo em si? Você já parou assim para reparar em que momento que existe esse mal-estar no trabalho que você faz? Você está me perguntando do mal-estar inicial quando eu não tenho controle, quando é natural, ou você está se Não. relacionando às sensações físicas que eu sinto do paciente? As sensações físicas, porque você chegou a relatar, né, que alguns trabalhos no início você não queria fazer muitos trabalhos porque você não se sentia bem. Seria devido a isso? Não, não. Esse fato de eu não sentir bem é um fato assim, que estava relacionado a, a abusos da capacidade sonambúlica de vidas passadas, sabe? Então, assim, isso impede, por exemplo, que eu trabalhe da forma tradicional. Por exemplo, você conseguir tirar a minha consciência, mesmo que seja temporária, para eu voltar e trabalhar da forma tradicional, aonde o sonâmbulo geralmente não lembra isso, é essa dificuldade que eu tenho, entendeu? É a dificuldade de você conseguir me colocar em transe da forma mais tradicional. Isso aí é uma dificuldade muito grande para mim. Tanto é que a gente acabou
naturalmente, sem forçar nada, encontrando outros caminhos para que eu pudesse usar o sonambulismo, entendeu? É nesse aspecto. Beleza. Eu ia fazer uma pergunta a você, mas acabei tão envolvido com a história que você estava contando que esqueci momentaneamente, mas já lembrei. Você percebe, durante esse trabalho, a participação dos espíritos? E qual é a parte que cabe a eles fazer? Eu não me preocupo muito com isso, Adilson. Assim, o que eu preocupo, que na hora assim que eu estou fazendo esse tipo de trabalho, eu sinto às vezes a interferência dos espíritos. Mas, para ser sincera com você, só se for para me dar uma instrução muito, muito válida do que eu tenho que fazer. Do resto mesmo, eu estou bem ligado ali, o assistido, é aquele trabalho que eu estou fazendo. Entendeu? Entendi. Queria fazer uma última pergunta para você, para a gente entrar num outro assunto que eu acho que também é válido da gente comentar. Uhum. Geralmente, uma sessão só é suficiente para tratar cada assistido, ou preciso, às vezes, mais de uma sessão? Depende. Esses casos que eu falo com vocês, que são casos naturais, uma sessão só resolve. Agora, esse caso da menina da UTI também, uma, então varia muito. Agora, já houve casos da gente precisar fazer, tipo, mais do que uma, 2 ou 3. Entendi. Geralmente é bem mais rápido do que o tratamento magnético convencional, né? Oh, yeah. Yeah. Uhum. Você tinha me falado que na reunião mediúnica ocorrem também alguns fenômenos anímicos. Uhum. Queria que você falasse alguma coisa sobre isso para a gente. Como a nossa reunião mediúnica, a nossa casa, como a sua também, eu sei que é muito relacionada ao magnetismo, né? Tem esse elo, né? A gente tem macas nas reuniões mediúnicas para que o médium se deite, caso precise. Está lá aberta para os médiuns, se eles quiserem levantarem da mesa e deitarem na maca, eles têm completa liberdade de fazer isso. Né? Então, quando isso acontece, há um processo de desdobramento dos médiuns, né? E os médiuns desdobram deitados na maca. E aí, Adilson, com isso, assim, tem vários fenômenos assim que acontecem na nossa reunião, aonde literalmente através do desdobramento a gente trabalha questões energéticas apenas, não necessariamente apenas obsessivas. Há questões de trabalhos bastante interessantes que acontecem na nossa reunião mediúnica, porque a gente acaba usando o desdobramento, né, para resolver questões. Além de desdobramento, algum outro tipo de fenômeno anímico ocorre nas reuniões mediúnicas? Sim, ocorre essa capacidade de acoplar, né? Por exemplo, a reunião de ontem, a gente acabou trabalhando uma pessoa que ela estava com bom, ela tinha frequentado muito tempo atrás, há uns 4 anos atrás, eu diria, talvez, um centro de candomblé, de umbanda, assim, nada contra, tá? Mas ele acabou tendo um pequenino desentendimento com o pai de santo, e isso ocorreu que, quando foi trago o nome dessa pessoa para a reunião mediúnica,
foi visto uns trabalhos de magia e de energia muito, muito forte com essa pessoa, sabe? E aí a forma que acontece é essa, o médium, a gente traz a pessoa, mais ou menos o mesmo processo que acontece do acoplamento, e aí o magnetizador, que no caso, ou o Luigi, ou quem estiver lá, vai desfazendo o trabalho energético, não necessariamente obsessores, não sei se vocês conseguem entender isso, mas coisas energéticas mesmo, sabe? Que são desfeitos, laços energéticos e tudo. Isso não tem necessariamente influência dos espíritos, é uma capacidade anímica. Só queria saber se você tem muito desgaste energético nessa modalidade de sonambulismo. Se no final do trabalho você fica bem ou se você se sente assim desgastada para poder pegar outro caso e trabalhar. Se a gente está falando de reunião mediúnica, né, nas reuniões mediúnicas, essa reunião mediúnica geralmente a gente faz um trabalho geralmente por noite, e esses trabalhos estão relacionados a desdobramentos dos médiuns para irem em certos lugares no mundo espiritual para fazer. Para te ser sincera, Tatiana, depende assim, muito do trabalho, sabe? Se eu for buscar, por exemplo, uma pessoa que já está em um estado de trevas há muitos anos, como pode acontecer, como já aconteceu em nossas reuniões mediúnicas, então, para eu conseguir trazer essa pessoa, é mais desgastante, é bem mais desgastante para mim, sabe? Demora um pouco para eu conseguir me resgatar, porque a força fluídica que eu tenho que fazer é muito grande, sabe? Mas nada que você não consiga se recuperar bem depois, né? Não. Eu, graças a Deus, assim, por exemplo, às vezes o nosso trabalho mediúnico acaba 11h15, aí naquele momento eu estou um pouco cansada, mas aí eu deito, no outro dia eu já levanto bem. Não tem muita coisa, não. Eu sou de uma, assim, talvez eu não tenha nenhuma pesquisa para te falar sobre isso, mas eu acho que dentro do meu caso, na questão do meu caso, a mediunidade, o sonambulismo, o desdobramento, o magnetismo, me faz muito bem. É o contrário do que a pessoa sente. Eu sinto que eu preciso fazer esse tipo de coisa, sabe? Essa troca energética que acontece pelo desdobramento, né? Ela é muito benéfica para mim. Pelo menos eu sinto isso, fisicamente falando, sabe? É uma coisa que gera saúde, eu acredito, não sei. Por essa entrevista com Ionara Rocha, nós percebemos o quanto se pode realizar quando conseguimos unir estudo e possibilidade de autoconhecer-se aos seus próprios potenciais e ter a oportunidade de desenvolvê-los de modo que eles se tornem recursos úteis de ajuda a si mesmo e ao seu próximo. Quiçá que todos nós possamos abrir a mente de modo a que possamos conhecer da melhor forma possível os potenciais que carregamos em nossa alma e o que podemos fazer com eles para abreviar a dor dos nossos semelhantes, para aliviar, para promover o progresso nosso e das outras pessoas. Então, gente, estudo. Não podemos nos desviar desse caminho. O caminho é estudar, conhecer, mas não somente isso, mas se permitir colocar em prática
aquilo que nós vamos desvendando a respeito da nossa própria alma. Um beijo no coração de todos e até a próxima.